Shalom, shalom. A Home Church Igreja em Casa apresenta Aulas com Maria. Eu sou Davi José de Ipatinga, Minas, Brasil. Bora lá para nossa quinta aula com a Santa Maria de Nazaré. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Amém. Mateus, o apóstolo, conta-nos a genealogia de Jesus através de José, recuando até Abraão. No capítulo 1 de Mateus, no verso 2, a gente lê assim: Abraão gerou José, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e prossegue. No verso 26, no verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Hamashiach, o Cristo. Por que Abraão foi escolhido como o iniciador da genealogia de Jesus, segundo Mateus? Ou escolhido por Mateus? Por quê? Por causa da promessa de Deus de que dele, Abraão, descenderia o Mashiach, o Cristo. Na carta aos Gálatas 3:16, Paulo, apóstolo, interpretando a promessa de Deus feita a Abraão, diz-nos: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo, que é Mashiach, que é Jesus. Essa é a genealogia de Jesus através de José. José de Nazaré, marido de Maria. Já Lucas, o evangelista, conta-nos a genealogia de Jesus através de Maria. Observe que Lucas, ou que a genealogia narrada por Lucas, difere da de Mateus. Como, por exemplo, em Mateus 1,16, José é filho de Jacó. Em Mateus 1,16, José é filho de Jacó. Enquanto que em Lucas 3:23, José é filho de Eli. Lucas 1:23, Lucas 3:23, que é onde está narrada a genealogia, a gente lê: ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou seu ministério. Era como se cuidava, ou como se pensava, ou como se acreditava, ou como se dizia, filho de José, filho de Eli. Outro exemplo, então você pega Mateus, José, filho de Jacó. Você vem em Lucas, José, filho de Eli. Outro exemplo, em Mateus a genealogia passa por Salomão, o filho rei de Davi. Salomão. Em Lucas,
A genealogia passa não por Salomão, mas Natã, um outro filho de Davi, que nunca foi rei. Então nós estamos lidando com duas genealogias diferentes. Embora vários nomes de patriarcas apareçam tanto numa quanto noutra, por exemplo, Davi aparece em todas, Abraão aparece em todas, mas o fato de uma passar por Salomão, o filho rei de Davi, e a outra passar por Natã, outro filho de Davi, por si só já diz que nós estamos lidando com duas genealogias diferentes. Ou diferentes. A própria expressão de Lucas, no capítulo 1, verso 23, era como se cuidava, filho de José, como se pensava, como se dizia, já diz-nos que Lucas não está tratando da genealogia de José. Aliás, no original grego, e eu tenho o texto grego traduzido diretamente, o copiado, né? E depois traduzido, copiado e traduzido diretamente dos manuscritos. Mas no texto grego, a única vez que a palavra filho aparece na genealogia de Lucas, relatada por Lucas, é no verso 23, que a gente sabe que não está retratando Jesus biologicamente, filho de José, porque sabe que não é. Em todo o texto da genealogia segundo Lucas no grego, a expressão era como se cuidava, no verso 23 sim, era como se cuidava filho de José, está falando de Jesus. Era como se cuidava filho de José, de Eli, de Matã, de Levi, e vai. E termina no verso 38, de Enos, de Sete, de Adão, de Deus. O que o texto está dizendo-nos? Ora, se temos duas genealogias, necessariamente está tratando dos pais de Jesus. A de Mateus é taxativo, objetivo e detalhista. Ele está retratando a genealogia de Jesus através de José. Ponto. Se a de Lucas é outra genealogia diferente da de Mateus, de quem que ele está falando? Embora Lucas aqui omita o nome de Maria, e por que ele omite Maria na genealogia, ou a omissão do nome de Maria na genealogia, dado o fato de que a matriarca não é relacionada entre os patriarcas. Nós estamos lidando com uma cultura bíblico-judaica em que, para retratar a genealogia de alguém, utiliza-se dos patriarcas, dos pais homens ou progenitores masculinos. Então fica bem claro, e não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, os pesquisadores que vão dizer que nós temos aqui as duas genealogias, uma através de Maria e outra através de José, uma através de José, outra através de Maria. Porque, diferentemente da de José, que recua até Abraão, a de Maria, retratada por Lucas, recua até Adão. Primeiro, Adão é o primeiro homem da velha criação, nascido sem uma mãe. E dele nasceu a primeira mulher. Gênesis 2:22 diz que da costela que Deus retirou de Adão, quando o adormeceu, Deus retirou a mulher. Já agora, na segunda e nova criação, Jesus é o primeiro homem
a nascer de uma mãe sem um pai, e dele, ou ele, dá à luz a outra mulher, a saber, a igreja. Aqui inverte. Na primeira criação, lá no Gênesis, no capítulo 2, nós temos Deus criando o homem do pó da terra e da costela do homem extraiu a mulher. Então nós temos o primeiro homem, sem pai e sem mãe biológicos, e a mulher nascendo de uma forma avessa, ou ao avesso. Aqui em Jesus, de novo, nós temos, só que aqui inverte. Nós temos o primeiro homem da nova criação, a saber, o segundo e último Adão, Jesus, o Mashiach, nascendo sobrenaturalmente de uma mãe. Até aqui parece que está tudo normal, porém, quando nós vamos avaliar direitinho, tanto as profecias quanto os relatos apostólicos, diz-nos que Jesus nasce sem a participação de um homem. Daí a genealogia de Jesus através de Maria recuar até Adão, porque Maria tem algo em comum com Adão. Esse aspecto de que de Adão sai a mulher sem uma mãe, e de Maria sai Jesus, o homem sem um pai. Entenderam? A segunda coisa é, se na genealogia, segundo Mateus, o Mashiach descende de Abraão, porque Deus havia feito uma promessa, né, de que através de Abraão, ou de Abraão, nasceria o Mashiach. Nós já vimos o texto de Gálatas 3,16. O fato de Lucas recuar a genealogia até Adão, além desse aspecto aqui, do que há em comum entre Maria e Adão, há outro aspecto, o quê? De que Deus fizera uma promessa no Gênesis 3:15, de que da semente da mulher, ou da mulher descenderia aquele que, embora ferido no calcanhar pela serpente, feriria a cabeça da serpente, ou feriria mortalmente a serpente, mataria a serpente. É a ponte com essa profecia que Lucas está fazendo ao ligar Maria ao Gênesis a Adão. Assim como ele citou José sem estar de fato interessado em José, ele citou Adão, mas sem interessar em Adão de fato. Descendente de mulher? Como assim? Porque a primeira profecia do Mashiach, referindo-se ao Mashiach, é Gênesis 3:15. E lá diz que é descendente da mulher, é da semente da mulher, que nasceria o esmagador de cabeça de serpente, o matador da serpente, certo? Mas como assim? Porque nós vimos aqui um exemplo claro de que quando, nos tempos de Jesus, inclusive, nos tempos de Maria, inclusive, quando os autores quiseram fazer ou retratar ou relatar a genealogia de Jesus, lidaram só com homens, para falar dos ancestrais, para falar dos patriarcas. Como assim? O que é comum é o homem repassar a ancestralidade, a genealogia, como a gente lê em 1 Samuel, capítulo 2, verso 20, diz que, falando de Ana, outra mulher bendita de Deus, Eli, que era o sacerdote, abençoava a Eucana e a sua mulher, Ana, e dizia:
o Senhor te dê descendência desta mulher em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. O Senhor te dê descendência desta mulher. O que o texto está dizendo? Que a mulher dá descendente aos homens, mas naturalmente alguém, tanto homem quanto mulher, descende do homem. Tudo bem que depois a biologia moderna queria ensinar para nós que a mulher tem um aspecto na genealogia, na transmissão do DNA e tal, a parte genética que compete só à mulher, são os mitocôndrias. Daí a expressão Eva mitocondrial. Tudo bem que esse aspecto, mas não é comum na literatura judaica se lidar com descendente de mulher. Por isso, Paulo apóstolo dá ênfase, destaque ao fato de que, vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Poderíamos perguntar, qual a novidade? Porque toda pessoa, exceto Adão, descende de mulher. Qual a novidade aqui, Paulo? A novidade que Paulo refere é que tem algo anormal, incomum acontecendo aqui. A profecia de Gênesis 3,15 de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente não é por acaso. Depois, muito tempo depois, a profecia, através de Isaías, 7 séculos antes de Jesus e de Maria, a profecia dizia que essa mulher, a expressão descendente da mulher é que seria alguém nascido de uma mulher sem a participação de um homem, porque em Isaías 7,14 a profecia diz-nos que a virgem conceberá. Virgem não concebe? Naturalmente, uma virgem não concebe. Ela precisa ter um relacionamento com um homem. É isso? Mas a profecia de Isaías 7,14 diz-nos, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A gente sabe que é Deus conosco. Então, o que dizia a profecia? Uma virgem conceber? Como assim? Como uma donzela, uma menina vai dizer que está grávida, gestante, sem a participação de um homem? É a pergunta de séculos, desde Gênesis 3,15, passando por Isaías 7,14, 7 séculos antes, depois dessa clara evidência profética de Isaías, a gente abre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 30, e lê assim: no 6º mês da gravidez de Isabel, a mãe de João Batista, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era Yosef, José, da casa de Davi, o nome da virgem era Miriam ou Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Yehoshua em hebraico, Yeshua em aramaico, Iesos em grego, Jesus em português. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino ou reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto,
Visto que não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, a Ruach Kodesh, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bnei Elohim, filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerado estéril. Verso 37, pois para Deus nada é impossível. A Virgem concebeu. Primeira vez que se tem esse relato. Logo, quem é a mulher da qual descenderia o Messias? Maria de Nazaré. Maria não é uma mulher apenas. Não apenas uma mulher. Maria não é uma mulher. Uma mulher pode ser uma mulher qualquer. Não, Maria é a mulher. Por que assim? Por que Deus utilizou-se dessa tática? Da semente da mulher. Por que não poderia ser da semente, naturalmente, do homem? Tem que ser da mulher. Porque assim. Porque veneno de serpente se combate, se anula com veneno de serpente. Moisés, no Gênesis, diz que a serpente era a mais sagaz, a mais astuta de todas as criaturas, Gênesis 3:1. Paulo, apóstolo, diz-nos que a serpente aproveitou da vulnerabilidade ou fragilidade da mulher, do aspecto feminino do ser, para enganá-la. 1 Timóteo 2, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 14, Paulo escreveu assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O que ele está tratando aqui? De primazia. Não é propriamente hierarquia, mas primazia. Aí ele diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Parece que Paulo está dizendo assim, o pecado, parece que Paulo está botando o pecado na conta da mulher, né? Da Eva. Não é isso o texto. Paulo está tratando de um assunto que tem aspectos teológicos, mas principalmente aspecto cultural, essa questão de que a mulher ensina ou não ensina, exerce ou não exerce autoridade, inclusive autoridade sobre os maridos, ou sobre os homens em geral. Ele diz, olha, existe um princípio de primazia. Primeiro, quem foi criado ou formado? Criados juntos, mas formada, formação. Primeiro se dá, é só ler Gênesis 2, primeiro o homem. Num segundo momento é formada a mulher. Então, se você tem que ouvir alguém aqui, se tem alguém que tem, segundo Deus, segundo a ordem divina, de exercer primazia, todo mundo já sabe. É o macho da espécie, é o homem. Isso não significa que a mulher não deve ensinar, só está dizendo que há um princípio de primazia. E outra coisa, esse princípio de primazia, ele foi considerado, inclusive, pelo próprio Deus, no sentido de que quem transmite o pecado não é a mulher, é o homem. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Quem estava ensinando isso? O mesmo Paulo. Então, se na hora de formar, Deus tratou com primazia o macho da espécie, o homem, e não a mulher, isso deve estar ensinando alguma coisa, há alguma didática aqui. Há um patriarcalismo a ser considerado. Aí Paulo diz, e na hora de Deus permitir, consentir, ordenar, não sei, decretar, não sei como é que foi isso lá, mas na hora de ficar decidido que quem vai transmitir o pecado é o macho da espécie e não a fêmea, é o homem, não a mulher.
mostra que quem pecou conscientemente, portanto tem toda a responsabilidade de transmitir o pecado original, é o macho e não a fêmea. É o homem, não a mulher. Então, embora o texto aqui pareça que está colocando na conta de Maria, é exatamente o contrário. Ele está dizendo que Maria foi enganada, o homem não. Maria não, a mulher foi enganada, a Eva foi enganada, Adão não. Isso que Paulo está explicando aqui. Então Paulo diz para nós, Gênesis 3, vai dizer para nós que a serpente sagaz e astuta como era, utilizou-se do aspecto feminino para introduzir o pecado, mas que a responsabilidade se tornou do homem, do macho, do Adão. Paulo aqui está dizendo que, de fato, a mulher foi enganada. A Eva diz isso lá em Gênesis, Gênesis 3, quando Deus pergunta o que fizesse, ela diz, foi a serpente que me enganou. Ela diz, eu fui enganada, e foi mesmo. Porque Paulo ratifica. Bem, Deus, na sua infinita sabedoria, anulou a sagacidade da serpente, utilizando-se do mesmo veneno, isso é, a fragilidade feminina. Porque hoje em dia não pode falar, né? A gente está vivendo uns dias tão estranhos e querem igualar a mulher aos homens, né? Aliás, o sujeito é cromossomicamente macho, né? Biologicamente macho, anatomicamente macho, fisicamente macho, mas ele cisma na cabeça por uma anomalia. Existe anomalia, uma anomalia psicológica que altera o psicológico do sujeito e faz ele começar a se ver como fêmea. Até um tempo atrás a gente chamava de travesti, de outra coisa. Hoje não pode, hoje é mulher trans. E quem vai contra isso está incorrendo em crime passível de cadeia, inclusive, de processo penal, cadeia, inclusive, pelo crime de transfobia. Né? Então, se uma mulher hoje, uma mulher mesmo, mulher fêmea, né? Chega no banheiro e tromba lá com um sujeito que ela olha assim, pera lá, isso aqui não é uma mulher. Biologicamente, anatomicamente, fisicamente, socialmente. Se ela, dependendo de como ela se comportar, alegando que está sendo ameaçada na sua feminilidade, dado o fato de que não se combina, né? Um homem é um homem, mas o sujeito acha que ele é uma mulher. E se ela, dependendo de como ela se comportar, ela vai presa e não ele. É o mundo de hoje, é a pós-modernidade, né? Bem, mas biologicamente, anatomicamente, fisicamente, psicologicamente, a mulher tem um aspecto frágil. Frágil em que sentido? Frágil se comparado com o macho. Os esportes que eu digo, né? Agora, dado esse fato da entre aspas, mulherada trans competindo com as verdadeiramente mulheres, as mulheres estão desistindo das competições esportivas porque já viram que não dá para competir, porque anatomicamente, fisicamente, é macho, embora não pode dizer que é macho, é mulher trans, enfim, é o mundo da vez. Mas é fato de que, e aí isso prova e comprova que há uma fragilidade física, emocional, psicológica, embora elas sejam tão inteligentes quanto, tão capazes quanto, cada um no seu quadrado, mas todo mundo fazendo o seu papel. A serpente utilizou-se dessa fragilidade feminina. Agora Deus utiliza-se da mesma fragilidade feminina para trazer o seu filho ao mundo. É Deus utilizando-se o veneno da serpente para matar a serpente. O soro antiofídico é feito de veneno de cobra. Eu tenho que concluir, tá? E daí? Qual a lição aprendida aqui com Maria? O ser mulher. Maria fez do ser mulher sua maior bênção pessoal, mas, sobretudo, bênção para toda a humanidade. E aí, numa sociedade como a nossa, cuja marca característica é negar, até odiar, o ser aquilo que se é, negando as leis biológicas, anatômicas, físicas,
psicológicas e, sobretudo, as leis espirituais, porque está escrito no Gênesis 2, no Gênesis 1, Deus os criou à sua imagem, macho e fêmea os criou. Em Mateus 19, Jesus ratifica: não lestes que no princípio Deus os fez macho e fêmea? É macho e fêmea, não tem mais nada além disso, a não ser anomalias. Todavia, Maria. Então, vivemos uma época em que se odeia aquilo que se é. Eu não sou aquilo que eu sou aquilo que eu quiser ser, eu sou aquilo que eu sentir ser, eu sou aquilo que da forma que eu me ver. E você que trate de respeitar. É crime, inclusive, agora, se você chamar alguém que se diz ser mulher, por mais que os aspectos e características digam que não é, e você referir-se a essa pessoa, tratando-a como sendo do sexo masculino, contrário àquilo que ela se vê, é crime. Então, numa sociedade como a nossa, cuja marca característica é negar, até odiar o ser aquilo que se é, negando as leis biológicas, anatômicas, físicas, psicológicas, sobretudo as leis espirituais, Maria surge como o modelo dos que fazem daquilo que se é seu maior instrumento de glória de Deus pelo bem de todos. Quando ela prontamente, em Lucas 1,38, eu estou concluindo, diz então Maria: eu sou a serva, a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria disse: eu sou a mulher. E ela utilizou-se como ninguém o fato de ela ser a mulher, ou o fato dela ser mulher para ser a mulher, acolhendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus para ser uma bênção para toda a humanidade, pois é dela que descende imediatamente o Mashiach, o Cristo, Filho de Deus. Na carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo apóstolo escreveu-nos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que Paulo está dizendo entre tantas verdades aqui? Que Jesus fez do fato de ser homem, o macho da espécie humana, fez disso a maior bênção e graça que a humanidade podia ter, porque isso fez dele o único, exclusivo mediador entre Deus e os homens. Semelhantemente, Maria, a mãe desse Deus homem, desse Deus que fez homem, a mãe desse homem que é Deus, fez do fato de ser fêmea, de ser mulher, feita a mulher, para gerar, conceber e gerar, com todas as implicações que essa aceitação trazia. Ela fez disso a sua maior bênção, não só pessoal, mas sobretudo bênção para toda a humanidade. O que a gente aprende com ela? A gente aprende a acolher o sexo biológico primeiramente como bênção, como graça de Deus, como um dom de Deus para o bem de todo mundo. Dá para aprender com ela? Vai ouvir essa mulher de Deus ou ouvir as feministas que dizem que você tem que odiar o fato de ser mulher, brigar com isso, adulterar a própria ideia e o conceito da palavra? Você tem que ser uma mulher macho. E o macho pode e deve ser uma mulher. De tal forma que hoje eles não conseguem sequer definir o que significa uma mulher. Você vai ouvir quem? As feministas? Os progressistas? Os liberais? Os globalistas? Ou vamos ouvir o exemplo de Maria, que é exemplo a todos nós? Deus te ajude a ser um discípulo de Jesus
mas que se inspire no modelo de Maria para fazer da sua sexualidade, se fêmea, se macho, para a glória de Deus e tão somente para a glória de Deus. Custe o que custar, doa quem doer, porque foi assim que Maria se comportou. Nós veremos nas próximas aulas. Me ajude a compartilhar essas verdades. Envia isso aí para umas 20 pessoas. Seja missionário nisso aqui. Esta é uma série de libertação. Participe comigo. Pai, ajude cada um de nós nessa missão. E a sermos, como Maria, acolhedores da nossa sexualidade, que é parte da nossa identidade, para a glória do Senhor. Fosse Maria quem recusasse o ser mulher, nós não teríamos, ou dela não teria nascido Jesus. Nela não teria se cumprido a profecia que dizia que da mulher nasceria o Mashiach. Ajude a sociedade hoje, especialmente o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, a se comportar como Maria, acolhendo a sua identidade sexual, como bênção, dádiva, graça do Senhor, e usar isso para a glória do Senhor. Seja assim, no nome de Jesus, o teu filho e filho de Maria. Amém. Boa semana, muito obrigado e shalom.